E aí, povo de Deus? Eu sou a Enely e você está no canal Adolescendo com Jesus. E hoje eu tô trazendo aqui para vocês mais um vídeo de lição. Hoje nós vamos estudar a lição 9 com o tema Venha Ver, onde fala um pouco da história do chamado de Jesus aos seus discípulos, alguns deles. Isso que nós vamos dar uma estudada hoje. E se você é novo, já vai se inscrevendo aí embaixo, já vai ativando o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do canal. Já vai deixando o seu like também e me siga no meu Instagram, que vai estar aqui embaixo, que é @enely_santos. E, sem mais delongas, roda a vinheta. Como eu disse no início do vídeo, hoje nós vamos estudar um pouquinho mais sobre um pouco da história do chamado dos discípulos de Jesus. Alguns deles apenas, né? Aqui na lição a gente vai compreender um pouquinho mais sobre o chamado de André, João, Filipe e Natanael. A gente vai ver assim com mais intensidade Filipe e Natanael, porque é mais comentado na lição, é isso que a gente vê com mais frequência e intensidade. A gente vai analisar um pouquinho a história. Antes, João e André eram dois discípulos de João Batista. Quando Jesus foi ser batizado por João Batista, os discípulos de João Batista ouviram e João Batista disse que ele era o Messias. E aí, esses dois discípulos de João Batista foram enviados para serem discípulos de Jesus. E Jesus os aceitou. E aí, a partir daí, eles começaram a seguir Jesus. E também sobre isso a gente vê a respeito de Filipe. Com Filipe aconteceu algo semelhante. A respeito também de André, quando André recebeu o chamado, ele disse ao seu irmão Pedro. Ele falou: Pedro, olha, encontramos o Messias e tal. E aí eles começaram a seguir. Ele começou a seguir Jesus também. E é o que a gente vê a respeito de Natanael. Natanael começou a seguir Jesus a respeito do que Filipe disse a ele de Jesus. É isso que a gente vê bastante recitando isso na lição. E é o que a gente vai ler agora na Bíblia, em João 1, 44 e 46. Acompanhe aí comigo também, se você puder. Diz assim: Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaída. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: Achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Filipe disse: Venha e veja. Nós vemos aqui que Natanael não reconheceu a simplicidade de Nazaré. E por Jesus ser de Nazaré, ele duvidou, assim, por pensar assim: Nazaré? Um Messias vir de Nazaré? Um lugar como aquele? Pequeno? Porque na cabeça das pessoas, talvez eles imaginavam que viria um rei para salvar todos, porque no pensamento deles, o Messias viria para salvar eles da escravidão deles da terra, que eles eram dependentes dos romanos para várias coisas. E é isso que algumas pessoas daquela época pensavam que aconteceria. Pelo fato de Jesus ser de Nazaré, ele duvidou pelo fato de Jesus ser o Messias. É o que nós vemos aqui. E seguindo mais a história, nós vemos que Natanael vai ao encontro de Jesus, e aí Jesus fala com ele, e aí ele reconhece que Jesus é o Messias e começa a segui-lo também. Isso que nós vemos ao decorrer da história, do versículo 47 até o 51, que é os versículos seguintes da história. Que a história, se você quiser ler com mais calma, para entender um pouquinho melhor a história, ela se passa em João 1, aí vem do 35 ao 51, se você quiser ler com mais calma aí. Para entender um pouquinho, eu acho que, pela explicação aqui, acho que deu para entender um pouquinho mais a história. Então, vamos à nossa pergunta, que diz assim: como a resposta cética de Natanael ao saber que Jesus veio de Nazaré influencia sua percepção de Cristo? É o que eu disse, muitas pessoas pensavam sobre Jesus que o Messias viria para salvar eles da escravidão deles da terra, a dependência dos romanos. Mas Jesus veio à terra para nos libertar da escravidão espiritual por conta do pecado
ter entrado no mundo. E aí nós nos tornamos escravos do pecado, escravos de Satanás e presos a esse mundo. Jesus veio aqui à Terra para nos salvar de tudo isso. Ele não veio para salvar as pessoas dos problemas deles, naquela época, os problemas romanos que eles tinham com aquele povo. Então é isso que mostra pra gente. Jesus veio com simplicidade. Ele não veio como um rei, com toda a pompa e glória que ele realmente tem como divino. Ele veio aqui à Terra na maior simplicidade do mundo, na maior humanidade. Ele veio aqui e talvez as pessoas até pensavam também que viria alguém como um Deus assim e transformaria tudo. Jesus veio com simplicidade. Ele veio para cumprir sua missão e veio como alguém normal, uma pessoa normal. Isso que a gente vê com essa parte que Natanael fala de Jesus ter vindo de Nazaré. E agora vamos falar da nossa curiosidade. É uma curiosidade interessante. Eu achei muito legal. Eu não sabia disso. Foi somente mais de um ano depois da primavera, na primavera de 29 anos depois de Cristo, que esses homens receberam um chamado formal para serem discípulos de Jesus. Isso que nós estamos estudando, imagina um ano depois. Só um ano depois eles foram oficialmente, formalmente, discípulos de Jesus. Os 12, todos eles. Então é um tempo bem grande, eles já tinham se familiarizado com tudo que Jesus fazia, com todos os milagres. Então foi um tempo muito bom para eles reconhecerem Jesus sendo o Messias também. Agora vamos ler o Libertador, que nós sempre lemos aqui no canal. Vamos ler agora um trecho da página 76. Se você tiver o livro aí também, acompanha aí comigo. Se não tiver, não tem problema, eu vou ler para vocês. Diz assim: Filipe não pediu para Natanael aceitar o testemunho de outra pessoa, mas que visse Cristo por si mesmo. Uma das maneiras mais eficazes de conduzir as pessoas a Jesus é mostrar seu caráter em nossa vida diária. As pessoas podem rejeitar nossa lógica ou resistir aos nossos apelos, mas uma vida de amor totalmente isenta de motivos egoístas é um argumento que eles não podem recusar. É isso que nós vemos aqui. Filipe, ele convidou Natanael para ser um discípulo de Jesus, segui-lo, ver os seus milagres, tudo que ele fazia. Mas Natanael não acreditou de primeira. Nós vemos que ele duvidou por Jesus ser de Nazaré. Mas Filipe diz: venha e veja. Ou seja, isso foi um modo de mostrar para ele que ele tinha que ver com os próprios olhos dele. Isso é uma forma de nós levarmos pessoas a Jesus também. É algo muito interessante. E para finalizar a nossa lição, nós vemos algo importante também para a nossa vida. Em Filipenses 3, Paulo disse que nada tem mais valor do que conhecer completamente a Cristo. Mas primeiro é preciso encontrar-se com Ele, que foi o caso de Natanael. Ele precisou encontrar-se com Jesus. Antes de falarmos de Jesus para outras pessoas, nós precisamos ter um encontro com Ele. Nós precisamos falar com Ele e nos encontrar realmente, sabe? Entrarem mais em contato, em comunhão com Jesus, com Deus. É isso que nós precisamos antes de falar de Jesus para as pessoas. Um trecho da lição diz assim: a única forma de nos tornarmos discípulos de Cristo é por meio de um encontro pessoal com o próprio Jesus. Aqueles que assim o fazem nunca voltam a ser os mesmos. Se você escolher fazer isso hoje, seu testemunho poderá trazer outras pessoas aos pés de Cristo. Muitas pessoas têm várias histórias lindas de vida com Jesus, transformações e encontros muito lindos. E para elas dizerem isso para as pessoas, falar de Deus para elas, falar de Jesus e dos seus feitos, dos seus milagres na vida das pessoas, a gente precisa ser transformado por Jesus primeiro. A gente precisa ter um encontro com Jesus. Isso que é o que nós precisamos para a nossa vida. Precisamos nos encontrar com Jesus. Vamos orar agora para que isso possa ser feito na nossa vida? Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor faz por nós. Nós te pedimos que o Senhor nos faça ter um encontro com o Senhor. Nós precisamos estar mais em contato contigo. Nos ajude a estarmos cada vez mais próximos do Senhor.
e que com o nosso testemunho nós possamos levar muitas pessoas para os pés do Senhor. Que o Senhor nos ajude, que sejamos luz para as pessoas. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. E é isso o vídeo, galera. Eu espero que vocês tenham gostado mesmo, que tenham recapitulado a lição junto comigo. E para você que é novo no canal, só relembrando de você, deixa o seu like aí, se inscreva no canal, ative o sininho também para você não perder nenhuma novidade. E é isso, e tchau! Até a próxima!